A vida deles naturalmente expressavam, testemunho era natural. Foi o que Jesus disse em João capítulo de número 15. Essa é outra figura, né, que é usado para a igreja, que é a videira. A gente falou de videira, né? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador e vocês são os ramos. Se os ramos estão em mim, eles dão muito fruto. Olha que coisa interessante. Os ramos ligados em Cristo. Quando existe a natureza de Cristo em nós, o Evangelho, ele penetra na nossa vida, na nossa alma, né? Como diz aqui Jéssica, com força, né? Quando penetra com força, quando o Espírito Santo ele gera em nós o novo nascimento, a natureza de Cristo, o fruto do Espírito, que é a natureza de Cristo, é reprodução na natureza de Cristo, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, né? São 9 aspectos. Isso aqui é a natureza de Deus plantada, gerada, nutrida e reproduzida em nós. E isso é o que Jesus ele diz quando ele diz assim, vocês vão dar muito fruto. Muito fruto não são o número, o volume de atividades, de realizações, quantas vezes eu prego, quantas vezes eu evangelizo, quantas horas eu oro, quantas realizações arquitetônicas sociais eu faço, quantas vezes eu vou na igreja, não tem nada a ver com esse ativismo e realizações humanas. Quando Jesus diz assim, vão dar muito fruto, ou seja, vão reproduzir o caráter de Deus na vida de vocês. Fruto, para mim, né, nesses textos, aliás, em todos eles, referindo-se aí a Jesus, a igreja, o texto de Paulo, da própria boca de Jesus, é a reprodução da natureza de Cristo em nós. E é interessante, eu sempre pego essa figura, né? Que a gente olha, por exemplo, aqui tem uma goiabeira bem do ladinho aqui, ó, na porta de casa, uma goiabeira. Apesar que essa goiabeira aqui, minha esposa disse que ela tá bichada, ela tem lá um frutinho, mas parece que não serve não. Mas vamos pegar aqui uma goiabeira, que até tem na rua, até em São Paulo, em outros lugares, a goiabeira é uma árvore bem comum, né? A gente olha assim para uma goiabeira, aí a gente vê a goiaba. E se você acompanhar o processo, você vai perceber que a goiabeira ela só pode fazer uma coisa: dar goiaba. Ó, coisa curiosa. A goiabeira não pode dar, por exemplo, cajá, né? Não pode dar carambola, não pode gerar maçã. A goiabeira, pasmem vocês, só pode produzir goiaba. Isso. Eu estudei tanto na minha vida para ensinar isso para vocês. E vocês estão aqui para aprender que goiabeira só dá goiaba. Que revelação, né? Então assim, a goiabeira só dá goiaba. Mas deixa eu pegar aqui um negócio interessante para a gente comparar a questão da ação do Evangelho em nossas vidas. A goiabeira, quando você olha para ela, e ela produz o fruto que ela só pode dar, que é a goiaba, porque faz parte da natureza dela, ela não pode produzir outro fruto. E ela faz isso sem esforço, né? Vocês não olham para a goiabeira assim, dando goiaba e os galhos tremendo assim, ó, fazendo força para a goiaba. E sai a goiaba. Não. O processo é silencioso, o processo é natural, a raiz vai lá no solo, lá no lençol freático, pega os nutrientes através da água, passa, né, pelo caule, ali pelo tronco, o caule, vai no galinho e lá na ponta dá a fruta goiaba. Isso é natural. Como deve ser natural aquele que está ligado em Cristo reproduzir o caráter de Cristo. Não deve ser tão sofrido no sentido de que a pessoa fala, nossa, que peso, que dificuldade. Tem pessoas que servem a Deus gemendo, irmãos. Tem pessoas que eles oram a Deus como se fosse um castigo. Né? Tem pais que punem os filhos, ó, você fez malcriação, vai orar meia hora lá. Castigo. Não é não, irmão? Então, aí rapaz, ó, você vacilou, vai ficar 10 dias aí lendo a Bíblia, só falta falar com ajoelhado no milho, parece um castigo. Então, é natural, amados. Aquele que é discípulo de Cristo, aquele que anda com Deus, aquele que faz parte da igreja, reproduz. Eu não estou dizendo que não há conflitos com a velha natureza, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a igreja de Cristo, os que pertencem à igreja de Cristo, são nutridos pelo Espírito Santo. São gerados pelo Espírito Santo. São regados pelo Espírito Santo. São revestidos do Espírito Santo. Claro que nós precisamos saber que há meios para que isso aconteça.
A convivência, a comunidade de fé é um meio. A vida de oração também é um meio. A reflexão que nós estamos fazendo aqui da palavra de Deus também é um meio, né? Então, a adoração, a vida piedosa, os devocionais são meios que a gente chama de meios da graça, que contribuem para uma vida vigorosa, uma vida abundante, uma vida onde o pecado ele é vencido pela graça e pelo poder do Espírito Santo. O Espírito que nós estamos dizendo aqui, que é quem distribui os dons, que é quem escolhe as pessoas para as funções na igreja. Outra questão interessante aqui, que Paulo vai dizer em capítulo 2 de 1 Coríntios, né? Então é o Espírito Santo que separa as pessoas para exercer funções na igreja. Outra prerrogativa de Deus. Como a igreja é de Cristo, como a igreja é gerada, planejada e executada pelo próprio Deus, quem decide essas coisas também é o próprio Espírito Santo. Quando a gente lê lá em Atos capítulo de número 13, por exemplo, né? Eu falei isso na aula passada, se não me falha a memória, o capítulo 13 de Atos vai mostrar a ação tão poderosa do Espírito Santo sobre a igreja, inclusive separando pessoas para alguns ofícios específicos. O Espírito Santo disse, o texto diz isso aí, exatamente isso. O Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Olha que coisa interessante, irmão. Né? O próprio Espírito Santo, através possivelmente de uma profecia de alguém lá, né, que fala isso diretamente. Olha a voz audível, olha a fluidez do Espírito Santo, olha a liberdade que o Espírito Santo tinha para falar na reunião dos irmãos. E falava: separa-me este e este para a obra que eu vos tenho chamado. Bem interessante. Capítulo 15 de Atos segue aí, né, toda essa história da igreja. E houve um problema lá, o primeiro concílio, que houve um problema de doutrinário na igreja, e os irmãos oraram lá, os apóstolos, eles se reuniram, cada um deu um pitaco, né? Cada um falou: não, acho que deve ser assim, não, acho que deve ser assado. Aí vem o Espírito Santo, e possivelmente Tiago era o líder daquela igreja entre os apóstolos lá em Jerusalém. Tiago, meio-irmão de Jesus, né? Aquele que escreve a carta de Tiago. Aí ele diz assim: olha, para seu bem a nós e ao Espírito Santo, não impõe encargos sobre os gentios, para que eles observem a lei de Moisés, assim. O que eu quero destacar é isso: o Espírito Santo ali atuando na igreja de uma maneira que ele conduzia, ele falava, ele capacitava, ele distribuía dons. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 12. Ele, o Espírito, embora o Espírito é o mesmo, os dons são diversos, e é ele quem dá o dom a quem quer e distribui da forma que quer na igreja. Então não sou eu, como líder da igreja, não é, amados, um corpo doutrinário que escolhe fulano ou cicrano para tal obra. Claro que humanamente, no final, na ponta, é sempre um instrumento humano, mas é preciso buscar essa orientação do Espírito Santo para que a obra de Deus, para que a igreja de Cristo, ela expresse a vontade de Deus, e para que pessoas de fato elas sejam alcançadas pelo propósito de Deus na vida individual e coletiva da igreja. Só para a gente entender que é uma proposta de Deus, constituição humana, mas governo de Deus através de homens que precisam entender que eles têm um Senhor e eles têm um dono daquilo que chamam de igreja, que muitas vezes alguns querem usurpar, querem apossar-se dela, né? Então, vez por outra, acontecem essas loucuras entre nós, e nós muitas vezes nos perdemos nessa ideia de que esse movimento não é um movimento humano, não é um projeto humano, embora tenha as caras humanas, mas a essência e o espírito é divino. A igreja, é a assembleia, né, universal dos salvos em todos os lugares. Irmãos, só temos mais 10 minutinhos aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue até o final aqui. Então eu peguei um texto aqui de Hebreus capítulo 12, verso 23, eu acho que eu li com vocês, vou reler de novo. Então 12 e 23 de Hebreus, que o autor de Hebreus, né, não se sabe ao certo quem é, ele vai